Não, a gente só precisa simplesmente acreditar e confiar. Glória a Jesus. Acreditar e confiar. Acreditar é diferente de crer. Você já me ouviu pregar isso aqui várias vezes. E acreditar é diferente de crer. Então, que nós possamos ter essa concepção aí de que Deus é o nosso condutor. Quero deixar uma palavra para o meu e para o seu coração. Abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, que foi a nossa palavra oficial. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Fala sobre a vida em comunidade, o poder e a convivência relacional, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não sejam insensatos, né? A palavra insensato, gostei muito aqui da questão que o Francisco colocou. Realmente nós temos que ter essa preocupação de conhecer as palavras, né? Entender o que a palavra quer dizer, porque senão a gente acaba, de uma certa forma, na boa intenção de falar sobre Deus, deturpar a palavra de Deus, né? Então, precisamos ter essa sensibilidade. A palavra insensato significa louco, né? Pessoa louca, pessoa imprevidente, uma pessoa insana. Então, não sejam loucos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam loucos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Precisamos entender qual é a vontade de Deus. Não se embriagam, não se deixam encher pelo vinho que traz libertinagem ou contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam sujeitos sempre uns aos outros por amor e temor a Cristo. Amém. Essa é uma palavra que ardeu no meu coração pela manhã enquanto eu fazia o café, e eu disse: Deus, dai-me uma palavra, Senhor, para que eu possa ministrar ao coração dos teus servos esta manhã e ao meu também. E o Senhor Deus trouxe no meu coração a palavra oportunidade, e eu disse: então, Senhor, dai-me o texto também, né? Palavra o Senhor já deu, então dá o texto também. E o Senhor Deus me conduziu até o texto de Efésios. E o versículo que me chamou muito a atenção exatamente foi o 16, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são ruins, os dias são trabalhosos. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Timóteo que haveriam dias trabalhosos em que nós viveríamos como quem pagasse uma pena. Dia tão difícil, como se você tivesse que, pagar uma pena para poder virar aquele dia. O dia ficou tão pesado, mas tão pesado, que conseguir virar o dia é como se fosse um alívio para a alma. Que coisa, né, irmãos? E de fato e de verdade, quando a gente olha para dentro de um contexto geral, a gente vê isso mesmo. Tem dia que é difícil, né? Tem dia que é tão pesado, mas é tão ruim que parece que o dia não vai acabar. E a gente não vê a hora daquele dia terminar, daquele dia acabar, para aquela insatisfação, aquele medo, aquele peso, aquela luta saia, mas parece que está ali, né? É bem verdade que tem dias que a gente precisa de mais 24 horas, mas tem dias que parece que ele tem 72 horas, um dia só, de tão pesado, de tão carregado aquele dia. Mas é interessante, irmãos, de pensar nesse texto, porque todos os dias
as oportunidades batem na nossa porta. Todos os dias. Todos os dias nós somos bombardeados por oportunidades, né? Mas é bem verdade que muitas delas aparecem e nós não conseguimos agarrá-las. Nós não conseguimos aproveitá-las por um detalhe. Sabe qual? Falta de preparo. Quantas e quantas oportunidades já bateu na sua porta e porque você não estava preparado ou apercebido, a oportunidade foi embora? Quantas, né, irmãos? Quantas e quantas. Por isso a necessidade de estarmos sempre dispostos para quando a oportunidade, irmãos, bater na nossa porta, a gente esteja preparado para agarrá-la. Eu lembro-me uma vez que me bateu uma oportunidade de trabalhar numa empresa, lembro como se fosse hoje, e a vaga de emprego era para ganhar R$600. E naquela hora eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, R$600 dentro da minha área é pouco demais. Não vou aceitar essa oportunidade não. E aí, quando eu estava saindo da agência, Deus disse no meu coração, você não vai aceitar essa oportunidade? Volte lá e aceite essa oportunidade. E aí dentro de mim ali eu fiquei relutando, eu falei, meu Deus, todos os meus cursos, todas as minhas preparações, né? Eu não vou aceitar essa oportunidade não. O meu último salário foi quase o triplo desse valor, como que eu vou rebaixar minha carteira? Olha a minha mentalidade, né? A gente tem muito isso com a gente, né? E aí, mas o Espírito Santo me incomodando, eu voltei lá e falei para a moça, eu vou aceitar essa vaga aí. E a vaga era para auxiliar de logística. Não, na época auxiliar de almoxarife. Aí ela pegou minha carteira, olhou e falou, nossa, mas o salário aqui é muito baixo do que já tem na sua carteira. Eu falei, não tem importância não, vou aceitar. Aceitei o trabalho, né? Isso foi em 2008, né, Rosa? 2008. Falei para a Rosa, meu Deus, e agora? Tudo bem. Aceitei. Comecei a trabalhar. Como eu estava pela agência, eram 3 meses. E a mulher deixou bem claro para mim, essa vaga não há possibilidade de efetivação. Então ela já tirou do meu coração todas as esperanças. Então eu falei, tudo bem. Fui porque tinha a certeza de que Deus havia dito para mim, pega. Fui. Com 3 meses que eu estava lá e que ia vencer meu contrato, o supervisor me chamou e falou assim para mim, piloto, essa semana vence o seu contrato e não há possibilidade nenhuma de efetivação dessa vaga, tá bom? Falei, tudo bem. Comecei a trabalhar ali, tal, já naquela ciência de qualquer momento o RH ia me chamar, porque era aquela semana mesmo. Quando foi no final do dia, me chamaram lá no RH. Bom, eu já fui preparado para assinar minhas contas. Quando eu cheguei lá, estava o pessoal do RH e estava o diretor. Ele disse, olha, nós estávamos dando uma analisada no seu currículo e a gente percebeu que você tem, né, uma boa experiência e um bom conhecimento nessa área de logística, e apareceu uma vaga em uma das nossas unidades lá em Diadema de liderança e você preenche o perfil. Você aceita essa vaga? E ali eu fiquei assim, né, sem saber. E ele falou assim, olha, bom, se você aceitar, você já vai ser transferido, né, e efetivado para ganhar 3 vezes os valores que você ganha aqui. Naquela hora, irmãos, eu me alegrei de verdade, porque
eu pensei comigo, se eu tivesse desprezado aquela oportunidade. Estou contando isso para os irmãos para dizer o seguinte, que muitas das vezes Deus ele vai nos abençoar com aquilo que para nós é demasiadamente pequeno, demasiadamente risório. Isso não quer dizer nada, porque R$600 não pagava nem o aluguel que a gente pagava lá naquela época. Na verdade pagava, era 480 o aluguel, sobrava 120. Mas eu não fui pelo valor, eu fui pela confiança no meu coração. Quando Deus disse, pega essa oportunidade, eu entendi comigo, Deus tem coisas grandes preparado para mim. Amém. Por isso, irmãos, quando no meu coração bateu a palavra oportunidade, eu fiquei pensando, quantas e quantas vezes nós perdemos oportunidades na vida. Quando a gente olha, por exemplo, para a área profissional, muitas pessoas às vezes deixam de ter um emprego melhor, de ganhar um salário melhor. Por quê? Porque a oportunidade bate na porta dessa pessoa, mas ela não se especializou, ela não estudou, ela não se capacitou, ela não se dedicou àquilo, e a oportunidade foi embora. Quando eu trabalhava no mundo corporativo dentro da empresa, eu sempre ouvia as pessoas se queixarem, poxa vida, eu estou aqui há 10 anos, estou aqui há 12 anos e ninguém me dá oportunidades. Mas não era a empresa que dava oportunidades. Todas as empresas que eu trabalhei, a primeira coisa que eu fazia era chegar no mural da empresa, para ver se tinha algum curso disponível. Se tinha curso interno, eu ia lá no RH e me inscrevia, eu quero fazer esse curso. Se era curso externo, eu ia lá e me inscrevia também, eu quero fazer esse curso. Por quê? Eu sempre pensei que a empresa, ela quer honrar os seus funcionários, mas para isso os funcionários precisam o quê? Se motivar, se capacitar. Você está trabalhando numa empresa e você está trabalhando em determinada área. Se você tem vontade de crescer naquela empresa, com aquela empresa, você tem que se entregar, você tem que se render, você tem que se capacitar. É bem verdade que tem pessoas que entram na faxina e vai morrer na faxina, porque elas querem aquilo, dizem, para mim isso aqui está bom, está pagando as minhas contas, está suprindo a minha necessidade, está ótimo. Mas tem pessoas não. Tem pessoas que entram na limpeza, mas elas já estão visualizando o cargo de diretor. E ela diz, eu cheguei na faxina, mas se me der a oportunidade, eu serei o chefe dessa empresa. Por quê? Porque as oportunidades vão batendo na porta e a gente tem que abraçar, a gente tem que caminhar, a gente tem que fazer por onde. Se a gente olha, por exemplo, para o mundo acadêmico, é a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa, né? Quantas e quantas pessoas, às vezes, que não conseguem, né, ter uma oportunidade melhor, porque o seu grau de instrução é muito baixo. E aí às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho estudo, eu não tenho gabarito, eu não tenho capacidade. Não tem, não é porque não tem oportunidade, não tem porque não quer. Porque há possibilidade sim de estudar, há possibilidade sim de concluir, antigamente era o Mobral, né? Mas hoje é o ensino fundamental, o ensino médio, há capacidade, irmãos. O problema todo é que nós queremos oportunidade sem fazer por onde. Nós queremos crescer na vida sem se dar a oportunidade para si mesmo crescer. Não. Quando a gente fala do mundo acadêmico, eu lembro como se fosse hoje. Eu estudava pra caramba, e aí minha mãe resolveu estudar também. Ela disse, não, eu parei, acho que minha mãe tinha parado, parece que na 5ª série, ela falou, não, vou continuar. Na época eu estudava no Francisco Emídio ali, e aí ela entrou ali para fazer o supletivo. E ela foi estudando, e aí minha mãe me ultrapassou, né? Foi lá, fez 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, se formou. E eu, depois de 2 anos, 3 anos depois, me formei também. Mas aquilo para mim serviu até como uma motivação, né? Minha mãe, ela vislumbrava algo e ela dizia, eu quero isso para mim. Então, irmãos, o Francisco falou algo aqui interessante.
que é o nosso comodismo, né? Nós somos peritos em inventar desculpas. E quando se trata, irmãos, de oportunidades, não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando a gente olha, por exemplo, para a nossa vida financeira, muitas e muitas oportunidades batem na nossa porta. E muitas das vezes elas vêm e vão, porque a gente perde a oportunidade por medo, por falta de preparo, por uma falta de instrução. Perde a oportunidade. Oportunidade é algo único na nossa vida. O apóstolo Paulo diz no versículo 16, olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabedoria, diligência, prudência, isso, irmãos, é essencial. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender o que é oportunidade. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jeremias 46, versículo 17, o profeta diz assim: Faraó, rei do Egito, é só barulho. É só barulho e nada mais. E ele já perdeu a sua oportunidade, né? Faraó estava fazendo um barulho terrível, agitando dentro daquele confronto ali, né, com o rei da Babilônia. E aí o profeta diz assim para ele: olha, fica tranquilo, que há muitas pessoas que é a característica de Faraó, irmãos, só faz barulho, só fala e não faz nada, né? É só barulho. E o profeta vem de uma certa forma trazer uma tranquilidade, dizendo: ó, fica tranquilo, Faraó só fala, só tem barulho. Não, mas que deixa comigo, porque eu vou, e que não sei o que. Não, é só barulho, não faz nada. Pensei nesse texto e fiz uma reflexão na minha vida, porque assim, eu falei: meu Deus do céu, em alguns momentos da nossa vida a gente pode se tornar a semelhança de Faraó. Falar, ameaçar, dizer eis-me aqui, mas é só barulho. Quando a oportunidade chega, ué, mas você não falou que, não, tal, que só barulho. Quantas e quantas pessoas que nos rodeiam, irmãos, que falam mais do que papagaio, né? Fala e nada mais, só isso. Só conversa fiada e nada mais. Só que o apóstolo Paulo, ele vem dizendo o seguinte: olha, os dias são maus. Versículo 17: portanto, não sejam insanos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Já que você está com a sua Bíblia aberta, você pode ler para mim Lucas, capítulo 19, versículo 44, por favor. De algumas, irmãos, esse texto que a Jaque vai ler para nós, irmãos, é um texto muito profundo, porque ele diz que algumas coisas, né, que podem trazer danos irreparáveis e consequências para as nossas vidas, são quando nós perdemos as oportunidades dadas por Deus. As oportunidades dadas por Deus, Riquelme, pode trazer danos irreparáveis na nossa vida se nós viermos a perdê-las. Lucas 19:44, Jaque. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Como que está na sua tradução, pastor Joel? Então assim: e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Olha aí. Alguém tem outra tradução aí? Arrasarão tudo, esmagarão os seus filhos dentro de você, Jerusalém, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Olha aí. São várias traduções, né?
Mas essa da Edilene, ela fala, porque não reconheceram a oportunidade, né? Falando ali sobre o juízo que viria sobre aquele povo, porque não reconheceram a oportunidade dada por Deus. Irmãos, o Senhor Deus nos dá constantemente oportunidades de livramento, oportunidades de salvação, oportunidades em vários âmbitos da nossa vida. Por isso, a necessidade, irmãos, de estarmos sempre o quê? Atentos à voz de Deus. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz. Diz a igreja. Diz somente no culto, não diz a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a cada um de nós. E nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar, de ouvir as oportunidades de Deus. Agora, uma coisa que é muito interessante da gente notar é que a gente não pode confundir oportunidade com oportunismo. Oportunidade é uma coisa, oportunismo é outra. Pastor Joel, lê para mim aí Marcos 14, por favor. 14, 10 e 11. O problema da oportunidade, irmãos, está exatamente quando as pessoas transformam oportunidades em oportunismo. Aí a casa caiu. Marcos 14, 10 e 11, pastor. E Judas Iscariotes, um dos 12, conteve com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram-lhe dar dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Olha aí. Como a proposta dos sacerdotes foram boas, Judas estava procurando uma oportunidade para quê? Para vender Jesus, para entregar Jesus, para macular a integridade de Jesus. E aí, irmãos, eu quero pegar aqui a fala do Francisco quando disse, né, desconfiem-se quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então você é santo, desconfie, santo. Judas estava procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Irmãos, não são poucas as vezes, irmãos, que pessoas e mais pessoas se aproximam de nós e elas procuram oportunidades, não de ser um conosco, não de nos abençoar, não de estar com a gente, não de andar com a gente, mas elas procuram uma oportunidade de fazer daquele momento algo rentável e lucrativo. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as pessoas com quem andamos, com quem nos relacionamos, com quem abrimos a nossa casa, porque a Bíblia conta a história de que 2 mensageiros da Babilônia foram visitar o rei lá em Jerusalém, e eles estavam com más intenções. Diz a Bíblia que o rei então abre a casa e não somente mostra a sua casa, mas ele mostra o seu depósito de armas para o inimigo. Eles olharam tudo, quando chegaram lá na Babilônia, falou: a gente consegue entrar se a gente fizer isso, isso e isso, eles guardam armas ali, aqui, ali e tal, eles andam assim, eles têm isso de riqueza, isso, tudo. Na mente do rei, aquela era só uma oportunidade para aqueles homens conhecerem um pouco de Jerusalém, da história do rei, da história do povo. Mas aqueles homens eram oportunistas. Muitas das vezes, irmãos, a decadência na nossa vida vem porque nós não prestamos atenção nisso. Enquanto caminhamos com muitas pessoas, há muitas pessoas que andam com a gente e que elas estão ali com sinceridade, pensando em nos ajudar, pensando em caminhar com a gente, pensando em ser um com a gente. Mas em contrapartida, há outras pessoas que, enquanto andam conosco, a mentalidade delas é só de se beneficiarem, de lucrarem com a gente, de ganhar dinheiro com a gente, de
de tirar aquilo que a gente tem, de usurpar os nossos bens. É isso, irmãos. Pessoas que transformam oportunidades em oportunismo. Judas é um desses camaradas. Os camaradas ofereceram para ele 30 moedas de prata. Você sabe o que era 30 moedas de prata naquele tempo? Era muito. Tanto é que diz a Bíblia que com aquele dinheiro eles compraram o quê? Um campo, né? Compraram um campo com aquele dinheiro. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele aproveitou a oportunidade para se beneficiar. Agora, vamos olhar de uma forma subjetiva. Talvez muitas pessoas se aproximam da gente e elas criam oportunidades, elas são oportunistas, mas às vezes não é nem para tirar os nossos bens. Às vezes é somente para nos ver na lama. Nos ver na lama, sabe? Não é só para tirar os nossos bens, mas para tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, semear contenda, semear discórdia, né? Quantas e quantas pessoas que fazem de oportunidades na vida de outras pessoas para trazer um caos. Quantas pessoas, né? Quantas e quantas pessoas não aproveitou a oportunidade de uma fala, de uma liberdade, para trazer guerra. Guerra na família, guerra entre os filhos, guerra entre os pais, guerra entre os cônjuges. São pessoas oportunistas, e elas de longe, ficam de longe se alegrando em ver o circo pegando fogo. Por quê? Porque são pessoas oportunistas. Muitas e muitas oportunidades, irmãos, baterão na nossa porta. Eu acho muito interessante a fala de Paulo, porque ele diz o seguinte, olha, versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Todas as oportunidades que Deus nos dá, irmão, tem que estar de acordo com a sua vontade. Tudo que a gente vai fazer com as oportunidades que o Senhor nos deu, a nossa fala e o nosso posicionamento deve ser: Senhor, esta é a sua vontade, Senhor. Esta é a tua vontade para a minha vida, esta é a tua vontade para os meus filhos, esta é a tua vontade para o meu empreendimento, é a tua vontade, Senhor. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, que a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é o que? Boa, agradável e perfeita. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E tem mais. Diz a Bíblia que as bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores. Se alguma coisa veio para mim e na minha concepção é bênção, e essa bênção não me deixa dormir, então isso não pode ter sido de Deus, porque as bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores. As bênçãos de Deus não tiram a nossa paz. Se eu estou caminhando com algo, se eu recebi a oportunidade de fazer algo, e esse algo me trouxe pesar, me trouxe um fardo, tirou a minha paz, então eu quero deixar bem claro para você que isso nunca foi de Deus. Porque as bênçãos do Senhor não traz desconforto, traz alegria, traz satisfação, a gente sente paz. Sabe aquele negócio que você fecha? Aquele negócio que você vai fechar e você fala, meu, tem que fazer esse negócio. Mas quando você fecha, você traz paz para o coração. Mas em contrapartida, sabe aquele negócio que você fecha e você tem a sensação de que tem alguma coisa errada? Você fala, meu, não sei, deu tudo certo, tudo legal, tudo certinho, bonitinho, mas tem alguma coisa que não está legal. Sabe? As bênçãos do Senhor, eles, Pastor Joel, não acrescentam dores. Quando as oportunidades batem na nossa porta, a gente precisa discernir se é uma oportunidade de bênção, se é a vontade do Senhor, ou se é só mais alguém querendo se beneficiar nas nossas costas. Porque não se engane, irmãos. O que Paulo disse? Que os dias são? Ele está deixando bem claro.
Os dias são maus. Cuidado, prestem atenção. Usem e aproveitem ao máximo as oportunidades, mas saibam de uma coisa: junto com a oportunidade vem também os oportunistas. Junto com a oportunidade vem também os oportunistas. E vocês precisam tomar cuidado. Os dias são maus. Irmãos, a maldade explícita no coração dos oportunistas, eles não estão nem aí. Quando os homens entraram e viram em Jerusalém todas as coisas, eles eram oportunistas. Eles não se deram conta que quando viesse invadir Jerusalém, tinha criança, tinha família. Não, eles nem pensaram nisso. Quando foram invadir, quem estava na frente morreu. Morreu criança, morreu boi, morreu família, morreu todo mundo. E quem sobrou foi levado cativo para a Babilônia. Oportunistas criam oportunidades para roubar dinheiro, né? Eu enfrentei aí esse tempo aí, né? Uma oportunidade que um oportunista encontrou para tentar usurpar alguma coisa de mim. Mas quando, irmãos, de fato, de verdade,